Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! E o Cruzeiro me perde mais uma vez. Pessoal, além de não estar jogando bem, o time ainda foi garfado pela arbitragem. Meu povo, e o Cruzeiro tomou de 3-0 do Internacional no Beira-Rio com o lance polêmico da expulsão de Jonathan Jesus. Então, bora lá ficar comigo até o final do vídeo que vou te contar tudo aí sobre a repercussão desse jogo e mais uma derrota amarga do nosso cabuloso. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e já se inscreve, já deixa o like, seu comentário e bora lá participar com a gente da nossa resenha! Então, pessoal, guardem esse nome, Marcelo de Lima Henrique. Ele teve a coragem de expulsar Jonathan Jesus num lance aí que nem sequer falta foi. E o Cruzeiro que foi derrotado pro Inter por 3-0 no Beira-Rio com esse lance bizarro, onde o juiz expulsou Jonathan Jesus. E o Cruzeiro, é claro, ficou na bronca com essa expulsão ainda no primeiro tempo do jogo, né? E esse jogo que foi válido pela segunda rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, o Cruzeiro escreveu que cartão vermelho aplicado ao Jonathan foi completamente absurdo. Olha o que disse aí o Cruzeiro em publicação no Twitter, abre aspas, completamente absurda a expulsão de Jonathan Jesus. Um lance em que o atleta não comete a falta e o clube terá que atuar mais de 70 minutos com um jogador a menos, por erro gigantesco da arbitragem e do VAR. Fecha aspas, disse aí o Cruzeiro no antigo Twitter, atual X. E é claro, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, também protestou contra a decisão do árbitro Marcelo Lima Henrique. Assalto à mão armada. Foi isso que escreveu Alexandre Matos na rede social. E a frase ainda foi seguida por um palavrão, né, com a localização de Porto Alegre e uma imagem de um bandido com uma arma na mão. Jonathan Jesus, que foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o Wesley recebeu o lançamento entre o zagueiro e Kaique, dominou e caiu. E o árbitro teve a coragem de sinalizar a falta e aplicou o vermelho direto ao defensor. E os jogadores do Cruzeiro questionaram muito Marcelo, pedindo que o lance fosse revisado ao VAR, o que acabou não acontecendo. Então, o Inter venceu com gols de Alan Patrick, Ener Valencia e Borré. Meu povo, não tá fácil a vida da nossa torcida. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou falta fora de área, mas aplicou o cartão vermelho direto, alegando aí, né, que Jonathan Jesus era o último homem e ele ia em direção, né, e que o Wesley ia em direção ao gol. A decisão foi mantida mesmo após a consulta com o VAR, o que aumentou ainda mais a tensão em campo e fora das arquibancadas. Meu povo, clima polêmico. Pedrinho BH também falou aí no pós-jogo, né, deu entrevista coletiva falando desse erro grotesco, né, do árbitro e mais uma vez o Cruzeiro prejudicado. E Pedrinho BH deixou claro, pessoal, que independente, né, se essa expulsão ou não acontecesse, né, que o Cruzeiro perdesse ou não, ele tá questionando o fato da expulsão que não existiu, pessoal. Essa expulsão não houve. E vários comentaristas esportivos deixaram claro que isso não foi falta. E no caso, se fosse falta, era para ser cartão amarelo. Um exemplo claro, né, é o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, que é comentarista da Globo e do Sport TV, que deu sua opinião sobre a expulsão do zagueiro Jonathan, né, nessa partida. Então, né, ele explicou, olha o que disse o PC, abre aspas, segundo o PC, a recomendação é que o VAR não interfira nesse tipo de lance, deixando prevalecer a decisão de campo. Contudo, segundo o próprio comentarista, o VAR deveria ter entrado no circuito, já que na interpretação dele não houve falta, pessoal, não houve falta. Fecha aspas, disse aí Antero no intervalo do duelo no Beira-Rio. E quando ambas as equipes estavam com 11 jogadores, a partida do Beira-Rio se encontrava equilibrada e o Cruzeiro estava bem, pessoal.
Inclusive, o Cruzeiro teve um gol anulado de Eduardo, pelo fato de a bola ter saído pela linha de fundo no momento do passe de William. Então, pessoal, até mesmo antes da expulsão, o Cruzeiro tava jogando bem sim, né? Poderia ter resultado diferente? Poderia, mas a expulsão foi totalmente equivocada. E a partir do momento em que ficou com um atleta a mais, o Inter deslanchou no confronto. Alan Patrick fez 1-0 aos 30 e Ener Valencia ampliou para 2-0 aos 36. E por sua vez, o Cruzeiro se viu obrigado a queimar umas substituições já na etapa inicial. O técnico Leonardo Jardim tirou o meio-atacante Eduardo e colocou o zagueiro paraguaio Matheus Gamarra para recompor o sistema defensivo do Cruzeiro. Se fosse para atacar, o Cruzeiro teve apenas 31% de posse de bola e só acertou uma das 6 finalizações. E já o Inter exigiu boas defesas do goleiro Cássio e de tanto insistir, aumentou a diferença para 3-0 com Rafael Borré, né? Aos 31 do segundo tempo. Pessoal, apesar aí da expulsão, independentemente, como diz Pedrinho na coletiva, né? Pedrinho BH deixou claro isso, que é mérito do Internacional ter vencido o jogo. Mas, com certeza, o lance da expulsão atrapalhou e muito, dificultou e muito a vida do Cruzeiro, que estava indo bem em jogo, pessoal. Tipo assim, o time veio com uma postura diferente. Era nítido que o Cruzeiro ia ir pra cima e ia tentar sair com a vitória. Mas, infelizmente, né, houve essa lambança aí e bora pra cima, seguir em frente. Agora o Cruzeiro, né, foca de volta agora para a Sul-Americana, que o Cruzeiro vai receber o Muxuque Runa do Equador nesta quarta-feira às 9h30 no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos, pessoal. Com a obrigação de vencer diante da torcida, o Cruzeiro tenta virar a chave e retomar a confiança após mais um capítulo polêmico desse Brasileirão. Oh meu Deus, é contra tudo e contra todos, né? E eu tenho certeza, pessoal, o time voltou muito bem. Se não tivesse essa expulsão, com certeza o Cruzeiro sairia do Beira-Rio com pelo menos um empate. Apesar de não ter contado aí com o Matheus Pereira, o time estava bem, o meio de campo estava organizado, mas depois da expulsão, né, principalmente o lado esquerdo do Cruzeiro ficou muito fragilizado, né? Gamarra não entrou bem, Fabrício Bruno tava que fazer muita cobertura e o lado esquerdo virou uma avenida aí pro Inter, né? Que pressionou com mais de 69% de posse de bola. Então, só administraram aí os resultados e a vitória, é claro, já era aí decretada. Então, vamos aguardar aí o que Leonardo Jardim vai trazer para esse jogo de quarta-feira, né? O Pedrinho BH até fez uma ação ali inusitada, né? Leonardo Jardim não falou em coletiva e Pedrinho BH veio a público para mostrar aí toda a sua indignação, né, com esse lance polêmico, expulsão aí muito contraditória, muito equivocada do zagueiro Jonathan, prejudicando o Cruzeiro, né? E é contra todos e contra todos. Então, pessoal, não esqueçam esse nome, Marcelo de Lima Henrique, que conseguiu aí estragar o domingo da torcida do Cruzeiro e o Cruzeiro amargou mais uma derrota e dessa vez foi 3-0 para o Inter fora de casa. Então é isso, pessoal, que possamos seguir em frente e é claro, a diretoria não pode parar, bater na porta da CBF, esculachar esse trem tudo mesmo, para que possamos ter uma posição melhor em relação a essa arbitragem do Brasil, que é tão defasada, tão horrorosa e tão mal preparada. Então ficamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui conosco, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e, é claro, fique conosco para as próximas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço!